Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Égida Félix dos Reis, eu sou advogada, escritora de ficção literária e pelo segundo ano consecutivo o nosso escritório de advocacia, graças a vocês, nossos clientes, foi consagrado com o prêmio Top of Quality Brasil de advocacia. Muito obrigada a todos. Bom, como já é de costume, para quem acompanha o nosso canal, sabe que toda terça-feira, às 20 horas, a partir do Instagram, em todas as nossas redes sociais, nós fazemos publicação de um vídeo que é escolhido por vocês o tema. E o tema que foi escolhido desta vez é com relação ao direito do trabalho e nós iremos tratar sobre o assédio sexual no direito do trabalho. Mas aqui nos casos reais, ao invés de a gente ficar falando, dizendo o que é assédio, o que é dano moral, enfim, coisas que a gente já sabe e já estamos um pouco cientes, e a gente vai, é claro, relembrando aqui porque isso é muito importante, nós passamos a apresentar casos reais de situações que de fato ocorreram aqui no nosso escritório e com autorização dos nossos clientes nós passamos essas informações para vocês, é claro que omitindo o nome de quem vivenciou todas essas situações, de todas as partes, mas com a intenção de demonstrar a você que de repente está passando por um caso parecido ou que conhece alguém que está vivenciando isso e não sabe o que fazer, que de fato a justiça compensa, que de fato ir atrás do judiciário vale a pena e que você tem todo o direito de buscar os seus direitos. E através disso eu começo a apresentar e a narrar o caso de hoje, que foi um caso um pouquinho não, muito complicado, mas vamos chegar aqui dentro das considerações que devem ser feitas para que você entenda um pouco a situação. Bom, imagina assim, você saiu de uma cidade do interior, de uma família que cuidou muito bem de você, você é filha única, o mimo da família. Até que você termina sua faculdade, um conhecido da família, amigo antigo da família, que é empresário famoso, conhecido lá na cidade, ele vira para os pais e para essa jovem que terminou de entrar no mercado de trabalho e diz para ela o seguinte: olha, você se formou na faculdade, saiu com boas notas, então eu vou te dar um cargo bom aqui na empresa. E pelo fato de você ser amiga da família, dos seus pais serem amigos da família, eu vou te conceder esse presente de aniversário. Foi justamente isso que foi dito para ela. Toda feliz, afinal ela gostava da pessoa, a família conhecia, era era um grande amigo da família, alguém que eles confiavam totalmente. Ela começou a trabalhar na empresa e após 6 meses trabalhando na empresa, ela começou a se sentir mal, sentir um certo incômodo em relação a essa pessoa que deu emprego para ela, no caso, um empregador. Por que ela começou a se sentir mal? A simples presença dele a incomodava, porque ela sentia que ele estava olhando para ela de um jeito diferente, causava medo nela, e além dessa sensação do olhar, ele começou a pedir que ela fizesse horas extras, em que ele sempre estava presente, os dois estavam sozinhos, e nesses momentos ele começou a fazer perguntas para ela, se ela tinha namorado, quando ela ia começar a namorar, enfim, essas coisas assim, que a gente já sente que tem algo de errado. E isso começou a amedrontá-la. Ela narrou isso para a mãe dela e a mãe dela falou que não, que era uma bobagem, que ele era amigo da família, que era uma conversa rotineira. E ela aceitou, falou assim, às vezes realmente eu estou vendo situações onde não existem, e manteve a vida dela profissional como estava, mas tentava de todas as formas, o máximo que ela podia, ficar distante do empregador dela, mas isso era quase impossível, porque ele sempre estava exigindo a presença dela em tudo. De um certo modo, era interessante, porque ela vinha fazendo horas extras, ia para eventos que eram necessários ser feitos, tomava comando de várias coisas que ela nem imaginava que ela poderia comandar, e isso fazia com que financeiramente ela tivesse uma bonificação maior no salário dela. Até que ela foi convidada por ele para ir a um evento que a empresa estava patrocinando, e no meio deste evento, esse evento ia ocorrer em um hotel, e ele levou ela para um local do hotel, onde tinha que pegar alguns objetos que estavam lá neste local. Ele aproveitou este momento, ela foi pegar uma impressora, e quando ela pegou essa impressora, ele estava bem próximo dela, ele aproveitou que ela não teria uma reação e beijou a menina.
menina não, né? Uma jovem, mas ainda assim eu falo menina, enfim. Quando ele fez isso, essa menina entrou em um estado de choque. Ela começou a gritar, pedir socorro, estava desesperada. E ele simplesmente saiu correndo do local quando ele viu que não ia conseguir controlar a gritaria dela. Ela narrou para as pessoas o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou nela. E ocorreu essa situação, ela ligou para os pais dela desesperados. Os pais dela, é claro que acreditaram na filha, né? Diante de uma situação dessa, viram o desespero que a filha estava, tiraram a menina do local. E, é claro, ela buscou o Poder Judiciário e entrou em contato com o nosso escritório através de um amigo em comum e decidimos entrar com essa ação contra a empresa. Ocorre que no nosso Poder Judiciário, isso é muito importante, independente de você estar passando ou não um assédio sexual, seja o que for. Você é funcionário, você trabalha em uma empresa, eu vou falar empregado, gente, porque funcionário a gente dá esse nome para quem trabalha, para quem é servidor público. Para quem não é servidor público, dentro da lei, o que é utilizado realmente é a palavra empregado. Então, no caso, se você é empregado, trabalha em uma empresa e está passando por qualquer tipo de situação, principalmente um assédio sexual, de tudo, faça sempre prova do que você está passando, porque na nossa lei trabalhista é o empregado que tem que fazer prova contra a situação que ele está vivenciando. Quando o empregado não tem provas, ainda que ele tenha passado, é muito complicado para poder provar no judiciário direito. Mas ocorre uma situação em favor de quem sofre assédio sexual. O depoimento da vítima, do empregado que sofreu, tem muito valor para o Poder Judiciário. Então, o juiz ele vai observar como a pessoa está dizendo, porque há casos em que o empregado está mentindo, isso ocorre demais. Então, o Judiciário ele consegue passar por como eu vou dizer, por essa forma de tentar chegar à veracidade dos fatos. E diante disso, quando essa moça chegou ao Poder Judiciário, ela tinha laudos médicos em relação ao estado de depressão que ela ficou por essa situação e várias outras coisas que infelizmente foram ocasionadas a ela em relação a questões psicológicas, traumas, devido a essa situação que ela estava vivenciando, até que tomou essa atitude ainda maior, que foi esse beijo que essa pessoa forçou que fosse dado nela. Diante dessa situação, mais o relato de pessoas que conseguiu dizer que de fato aquela pessoa estava ali no momento em que ela começou a gritar, e de câmeras que viram que de fato ele saía correndo do local, nós conseguimos de fato provar que essa moça vivenciou esse assédio sexual. Esse empregador ele foi condenado, inclusive ele saiu da cidade onde morava, porque ele estava com vergonha, porque essa situação, por ser uma cidade do interior, acabou virando fofoca, porque ele acabou mudando com a família para o local, enfim, e nós conseguimos resolver a situação através do Poder Judiciário, onde na primeira audiência ele já decidiu pagar o valor para essa moça, para ele não ter que passar por situações mais graves, porque todas as provas que eram precisas de provar que a situação ocorreu já estavam ali no processo. Então, de fato, tudo isso ocorreu, essa situação foi provada e ele foi devidamente condenado. Além disso, porque não é apenas a questão da indenização pelo assédio sexual, isso é uma questão criminal também. Mas a questão criminal, eu não vou me adentrar muito, porque eu não sou advogada criminalista, e no caso da questão criminal, eles decidiram contratar um outro advogado, um outro escritório de advocacia que atua na esfera criminal. Atualmente, eu tive informação do pai dessa moça que vivenciou tudo isso, de que o processo criminal também já está quase chegando ao final e que ele vai ser condenado também na esfera criminal. Ou seja, além dele ter pago na esfera do direito do trabalho, ele ainda vai ser condenado lá na esfera criminal, onde o que vai estar em risco vai ser a liberdade dele pelo crime que ele cometeu. Então é isso, gente, denunciem, este é o caso de hoje, a condenação de fato vem e tentem fazer o máximo de prova que vocês puderem em relação a situações assim. Uma outra questão que é importante eu falar, que a gente tem mania de pensar, toda vez que a gente vê, olha, assédio sexual, a gente pensa assim, é sempre a empregada quem sofre, é sempre o empregador
praticando esse ato em face de uma empregada. Realmente, no nosso índice de pesquisa, o número de empregadas que sofrem essa situação é muito maior. Mas, além disso, homens também sofrem situações assim e denunciem, procurem o Poder Judiciário, busquem por justiça, porque a gente sabe que não é apenas por uma questão financeira, de forma alguma. As pessoas que passam por isso, elas veem e sabem o quanto isso destrói o psicológico delas, o quanto destrói a pessoa. Essa moça, ela está fazendo tratamento psicológico e até então ela não consegue retornar ao trabalho porque ela tem medo. Ela entrou em uma crise de pânico. É também um trauma muito grande. Então é isso, gente, esse é o caso de hoje. Espero que, se você estiver passando por isso, você, através deste vídeo, se conscientize, busque o Poder Judiciário, não sinta vergonha, porque eu ouço isso sempre quando aparecem casos assim, da empregada ou do empregado dizer o seguinte: olha, eu estou com vergonha, porque talvez eu tenha sido culpada. Será que em algum momento eu dei um sorriso para ele que eu não poderia dar? Será que em algum momento eu fiz algum gesto que deixou ele entender que ele poderia fazer isso? Algumas pessoas se culpam por isso. E não, gente, a culpa não é de vocês. Procurem o Poder Judiciário, busquem por justiça, que no fim a justiça realmente é feita. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.